pessoal. Amém? Deus abençoe. Eu acho que está muito alto o meu microfone. Precisa dar uma corrigida aí. Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Fica sentado mesmo, mas você vai erguer ela juntamente com a minha. Ergue ela bem alto. Amém? Glória a Deus. Você vai fazer essa confissão de fé juntamente conosco. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Não. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. Diga: minha mente está alerta, meu coração receptivo. Diga: hoje eu vou aprender, hoje eu vou receber, hoje eu vou receber, hoje eu vou receber da poderosa. Diga: da poderosa. Diga: da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, minha casa, a minha família, a minha igreja, os meus negócios, nunca mais vão ser o mesmo. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga assim: o nome de Jesus. Diga: no nome de Jesus. Diga: no nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, nós estávamos lá em Verbo da Vida Zona Norte, no seminário de verão esses dias, desde quinta-feira, na verdade, que nós estávamos lá, e foi algo poderoso. Nós tivemos um tempo maravilhoso com alguns homens de Deus, mulheres de Deus, como ministrações e recebendo de Deus, como do pastor Edilson de Lira, Luciano Subirá, Kelly Subirá, pastor Humberto Albuquerque, o Fernando Leal, profeta. Também recebemos o apóstolo Guto, né, que estava lá também, Cristiane Albuquerque, a Mama Cris também. Nós recebemos, irmãos, palavra. Pastor Carlos Júnior trouxe algo maravilhoso. Tem livro vindo aí. Amém? Nós já estou empolgado já. Se ele estiver ouvindo, pastor, escreva logo esse livro em nome de Jesus. Mais um cobrando. Amém? Amém? Porque onde ele passa, o pessoal falando assim: pastor, escreva logo, pastor, a gente está querendo ler esse seu livro, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, vai edificar a nossa vida, a nossa igreja. Amém? Pastor Humberto também está terminando, ou vai lançar também um livro, e eu creio, irmãos, nessa onda vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? Foi algo poderoso esses dias, irmãos, e nós recebemos muito do Senhor, e nós queremos compartilhar com vocês algumas coisas. Meu microfone está com muito S, tá muito S, aí fica né? Parecendo que está um disco arranhado. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, e na verdade é uma palavra que Deus vem trabalhando no nosso coração há algum tempo já, e a gente liberou algumas coisas para a liderança da igreja, para os líderes, para os liderados, e nós queríamos liberar sobre a tua vida algo que Deus está tratando com a gente. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos: tudo que está acontecendo aqui não é natural. Eu não sei se você sabe, mas nós não vivemos mais no natural. Se você não, o homem diminuiu, né? Mas por quê, irmãos? O homem, o ser humano, ele tem a tendência de querer viver no natural. Só que você precisa entender que você é uma pessoa sobrenatural. Amém? Diga assim: eu sou um espírito. Diga: eu tenho uma alma e habito num corpo. Então você é um ser espiritual e precisa viver no espírito. E quando nós aprendemos a viver no espírito, irmãos, nós vamos desenvolver capacidades que, naturalmente falando, nós não vamos conseguir. E dentro disso aí, irmãos, existem duas palavras que ao longo do evangelho, do meu tempo na igreja, desde os 21 anos de idade, ao longo do pastoreio, ao longo da minha vida cristã, dos meus devocionais, ouvindo ministrações de homens de Deus, mulheres de Deus, lendo livros, entendendo melhor sobre esse assunto, tem duas palavras, irmãos, que me chamam muita atenção. E eu creio que essas palavras vão edificar muito a sua vida nessa noite, e nós vamos falar um pouco sobre sobre essas palavras, o significado delas. E eu quero embasar, antes de começar a ministrar, de colocar um fundamento para que você entenda sobre o que nós estamos falando nessa noite. Essas duas palavras, irmãos, são graça e favor. Diga: graça e favor.
A gente fala isso aí sempre, irmãos. Graça e favor, graça e paz, né? Graça e favor, é graça e favor sobre a minha vida, é graça e favor sobre a igreja. Mas muitas vezes a gente não entende nem o significado dessa palavra. Por isso a gente às vezes não consegue viver na plenitude de Deus. E nós vamos entender nessa noite, irmãos, aquilo que significa essas palavras. E nós vamos entrar mais profundo nessa noite. E eu tenho certeza, irmãos, que graça e favor vai ser manifesto na tua vida. Amém? Só de falar isso, a pessoa já fala assim: eu quero, porque graça e favor vem de Deus. Mas nós precisamos entender o que isso significa, o que isso traz para a minha vida, como eu entro nesse negócio de graça e favor. Porque eu vou falar uma coisa para você: nós vamos entender nessa noite que nem todo mundo às vezes tem graça e favor, ou algumas pessoas têm a graça, mas não têm o favor, ou algumas pessoas buscam o favor, mas sem a graça. Então nós precisamos entender isso para que nós possamos ter uma vida plena no Senhor. E uma das coisas, eu gosto de trazer sempre a definição, e uma das definições sobre graça, bem conhecida, é que é um favor imerecido. A grande maioria das pessoas, elas entendem graça como é um favor que eu não merecia, mas alguém fez um favor para mim, é um favor imerecido. Mas eu gosto de falar, irmãos, que graça é o favor imerecido de Deus que libera o poder para você poder viver, obedecer e frutificar. Ou seja, a graça de Deus, ela não é somente um favor imerecido, ela é um favor imerecido que libera um poder para você poder viver, obedecer e frutificar. Sabe, ela não é somente um favor imerecido. O que acontece na minha vida? Ela libera um poder. A graça de Deus, ela libera um poder sobre a tua vida. A graça de Deus, irmãos, ela não é somente o perdão. Eu tenho a graça de Deus, então eu fui perdoado. É a graça de Deus. Eu gosto de falar também que a graça de Deus é uma capacitação sobrenatural para você poder viver, obedecer e frutificar. Então é uma capacitação de Deus sobrenatural. Mas quantos aqui sabem que eu já fiz algumas capacitações? Talvez você já fez algum curso de capacitação. E quantos aqui sabem que você fazer uma capacitação não quer dizer e não garante que você vai fazer aquilo, que você vai atuar naquilo, que você vai colocar em prática aquilo? Você pode fazer uma capacitação, você tem um diploma e você coloca na parede. Você pode ter o conhecimento da capacitação, mas não colocar em prática aquilo que você aprendeu na capacitação. Ou seja, é uma capacitação, é um poder para que você possa obedecer, para que você possa frutificar, para que você possa viver. Mas, irmãos, a graça de Deus, ela é só o início das coisas. E nós vamos entender isso mais em Tito, capítulo de número 2, verso de número 11 ao 12, está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso de número 12: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, a graça de Deus ensina, corrige e empodera você para viver. A graça de Deus, ela tem essa capacidade, e nós vamos entender o porquê isso e de onde vem isso. Mas antes eu quero falar também um pouco sobre o favor de Deus. Essa palavra favor é bem interessante, porque às vezes as pessoas confundem, e no original, no hebraico, graça e favor, ela é a mesma palavra, mas ela tem um significado diferente, ou como eu falo, uma aplicação diferente, ou uma maneira diferente de se ver. Eu acho que fica melhor assim. Por quê, pastor? Porque como a graça é a capacitação sobrenatural para você poder viver, para você poder frutificar, para você obedecer, o que é o favor, pastor? É a manifestação visível da graça no dia a dia. Então, a manifestação dessa graça é o favor de Deus. A graça é a capacitação, mas a manifestação é o favor de Deus. Quando você vê no dia a dia, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, esse favor, ele é visível. O favor de Deus é a manifestação visível da graça. Amém? Então, se a graça fosse uma fonte, se a graça fosse uma mina d'água, uma fonte de água, você vai entender que se a graça é uma fonte, o favor é como se fosse o rio. Como se a graça fosse a nascente. E o favor, pastor? O rio, a corrente, aquilo que corre, aquilo que você vê, o movimento.
Então você vai entendendo essas coisas dentro dessa palavra, porque, irmãos, favor abre portas. Amém? Favor antecipa processos. Favor gera acesso. O acesso de Deus, quando alguém abre a porta para você, essa abertura da porta, ela começou uma graça, mas o favor está manifestando através de alguém, ou de alguma pessoa, ou de alguma situação, esse favor na tua vida, e você consegue ver, e as pessoas também conseguem ver o favor de Deus. A graça é o que Deus libera sem você merecer, e o favor é onde Deus te coloca sem você precisar disputar. Sabe, a graça de Deus, ela é muito importante porque ela é algo que Deus libera sobre a tua vida e você não merece. E o favor, pastor, é onde Deus te coloca sem você precisar disputar com ninguém. É a manifestação, você vê, rapaz, ó, só podia ter sido Deus para me colocar neste lugar. Eu lembro que eu trabalhei na prefeitura lá de Santa Maria durante muitos anos, na verdade 14 anos eu trabalhei lá, e as pessoas perguntavam, como é que você consegue? Você foi secretário de saúde, foi secretário de planejamento, assessor especial, isso e aquilo outro, como é que você conseguiu, como é que você entrou? Você é parente do prefeito, parente e tal, não sei o quê, alguém algum peixão te colocou, alguém te colocou lá, e eu olhava para todo mundo, eu falava assim, rapaz, quem me colocou lá foi o Senhor. É o favor de Deus, essa abertura da porta, esse acesso, estar lá, sem ser colocado naquele lugar, é o favor de Deus. Mas por quê? Porque eu tenho a graça de Deus. E aí vem a manifestação do favor dele. É algo sobrenatural, não é algo natural, irmãos. Você vai entender mais isso. O que não é a graça, segundo a Bíblia. Graça não é tolerância. Então, graça não é que Deus está tolerando você. Outra coisa, graça não é permissão para errar. Graça não é permissão para você pecar. Graça não é permissão para você fazer o que é errado. Graça não é merecimento. Nada que você possa fazer. Se você ler mais a Bíblia, você não vai ter mais graça. Se você orar mais, você não vai ter mais graça. Ah, pastor, eu tenho que fazer mais alguma coisa para eu ter mais graça de Deus. Não. Nada que eu e você possamos fazer, nós vamos merecer mais graça. Amém? Porque a graça, irmãos, não é por merecimento. O que não é graça segundo a Bíblia. Ou seja, graça é o poder de Deus para viver acima do pecado. Diga, graça é o poder de Deus para viver acima do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Por quê? Você tem a graça de Deus para suportar isso. Amém? Amém, irmão? Vamos ver aqui o que está escrito em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8. Diz assim, porque pela graça sois o quê? Salvos. Por meio do quê? Da fé. Então, pela graça nós somos salvos. A salvação é pela graça. Agora você precisa crer nisso. Diga, é pela fé. Diga, pela fé. Diga, pela fé. Amém? Você precisa crer. Em quem, pastor? Jesus? Morte e ressurreição? Nós vamos entender mais isso para que nós possamos entender o que significa graça e favor. A graça, origem da graça é a salvação, fonte da vida, base do relacionamento com Deus. Uma das coisas, irmãos, que nós aprendemos na teologia, que nós aprendemos estudando, é a lei da primeira menção. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, vamos estudar um assunto, nós gostamos, e eu gosto também, e os estudiosos fazem isso, eles procuram a primeira menção daquela palavra na Bíblia, para que nós possamos entender o que Deus queria falar logo do começo. Qual é a tônica que Deus dá através dessa palavra? E nós vamos entender, irmãos, na Bíblia, a primeira menção da palavra graça, ela está, deixa eu ver aqui, em Gênesis capítulo de número 6, verso de número 8. Gênesis capítulo de número 6, verso de número 8. Vamos lá, vamos ler aqui. Porém, Noé achou graça diante de quem? Primeira vez, irmãos, que nós vemos a palavra graça na Bíblia, é nesse versículo aonde Noé achou graça diante do Senhor. Isso me chamou muita atenção. Eu fui procurar a primeira menção, quando eu encontrei isso, eu falei, uau. Então quer dizer que existem pessoas na terra que Deus,
ele acha e ele olha com graça. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Será que Deus está olhando para você e Ele está achando graça? Ele olha para você e Ele vê graça? Será que Deus olha para você de forma, olha, esse meu filho, essa minha filha? Sabe, irmãos, nós deveríamos pensar mais nisso. É muito importante isso. Por isso que eu estou falando sobre essa questão da graça e do favor de Deus. Então nós vemos que a primeira menção, irmãos, tem a ver a graça com um homem natural, que Deus viu graça, que Deus tinha graça em ver aquele homem, que aquele homem achou graça diante dos olhos de Deus. Deus olhou para aquele homem e aquele homem teve graça, foi gracioso diante dos olhos de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. Porque, irmãos, aonde a graça aparece, Deus sempre preserva alguém. A graça de Deus, ela vem, irmãos, para preservar, seja você, seja a sua família, seja a sua casa. Ela sempre vai buscar, além da primeira menção, ela pegou quem? Noé. Noé foi um homem que por conta dele foi preservado a humanidade, foi preservado os animais, foi preservado muita coisa, a identidade, o DNA do ser humano. Então é muito importante você entender isso, que isso está implícito, essa questão de preservação. Outra coisa, irmãos, que significa graça, inclinar-se com bondade. Ou seja, quando Deus, você acha graça diante de Deus, é como se Deus se inclinasse com bondade. A outra definição é olhar com prazer. Deus olhando para você com prazer. Outra coisa é capacitação sobrenatural. Outra coisa do grego é a palavra charis, que significa presente e merecido, alegria concedida, capacitação sobrenatural. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 10, fala mais também sobre a graça. Olha o que está escrito lá: mas pela graça de Deus, sou o que sou. Diga assim: eu sou o que sou. Diga: eu sou o que sou. Diga: pela graça de Deus. Diga: pela graça de Deus. Sabe, irmãos, a graça de Deus, ela não anula a ação, não anula aquilo que você precisa fazer, quem você é. A graça de Deus, muito pelo contrário, ela define, ela é a fonte da sua ação, ela é o porquê você faz. Amém? Vamos pegar e vamos avançar mais um pouquinho. O que não é graça também, pastor? Graça não é o que Deus faz por você. Graça é o que Deus faz em você. Porque tem gente que fala assim: a graça é o que Deus está fazendo por mim. Deus está fazendo por mim, isso aí é graça. Não, muitas vezes é a manifestação do favor. Porque graça é o que Deus faz em você. É na sua vida, na sua identidade. E você vai entender mais isso conforme nós vamos avançando. Amém? E o favor, pastor, favor, a manifestação visível da graça em situações do dia a dia da sua vida. Vamos pegar Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 3 e 4. Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 3 e 4. Não te desampararei. Não te desampare a benignidade, a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. E acharás o quê? Graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos... Volta lá nesse versículo para a gente dar uma olhada. Se você quer, presta atenção nisso, irmãos. Eu quero ter graça e favor diante de Deus. Irmãos, olha o que precisa você fazer, o que precisa eu fazer. Eu comecei a atentar para essas coisas. Porque muitas pessoas começam a olhar, irmãos, falam assim: pastor, como é que você tem graça e favor? Como é que as coisas acontecem na sua vida? Como é que as coisas acontecem na igreja desse jeito? Como é que isso acontece, pastor? Sabe, irmãos, é porque nós atentamos em detalhes como esse. E não desamparar a benignidade de ser uma pessoa boa, independente de qualquer situação. De praticar a bondade, a benignidade com as pessoas. E fala sobre a fidelidade. Fidelidade também no original fala fé. Você ser uma pessoa fiel e você ser uma pessoa cheia de fé. Irmãos, será que Deus pode contar com você sendo fiel? Será que Deus pode olhar para você e encontrar fidelidade no teu coração? Será que Deus pode encontrar a bondade dele no teu coração? Porque, irmãos, se você tiver essas coisas e atar ao seu pescoço e tatuar isso dentro de você, no seu coração, irmãos, olha o que acontece, verso de número 4: e
acharás graça e boa compreensão, não somente diante de Deus, mas também diante dos... A graça, irmãos, diante de Deus, mas diante dos homens, é a manifestação visível. É o quê? Favor de Deus. Ele está falando assim, olha, você vai encontrar graça diante de Deus, mas você também vai encontrar o favor diante dos homens. Sabe, ser favorecido diante dos homens, ser promovido diante dos homens, ser lembrado diante dos homens. Ei, Deus vai abrir portas para você, mas Ele vai usar homens, vai usar mulheres, vai usar situações do dia a dia. Como, pastor? O favor de Deus. Amém? O favor de Deus, irmãos, abre portas, gera acesso, antecipa promessas. Eu coloquei que o favor de Deus, ele não é sorte. Diga, não é sorte. Porque tem gente que fala assim, essa pessoa teve sorte. Não, meu irmão, é o favor de Deus sobre a tua vida. Amém? O que mais é o favor de Deus, pastor? Favor de Deus é um posicionamento espiritual. Você está posicionado espiritualmente na graça de Deus. Então o favor dele manifesta na sua vida. Quando você está posicionado no lugar certo, irmãos, você também aqui na terra vai estar no lugar certo na hora certa. Eu declaro que você vai estar no lugar certo e na hora certa, com as pessoas certas, em nome de Jesus. Vai recebendo isso, irmão. Salmos capítulo de número 5, verso de número 12. Vamos ler lá, Salmos 5, 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, cerca da tua benevolência. Aqui nessa versão nós entendemos, irmãos, que esse favor de Deus, o justo como escudo, cerca da tua benevolência. A minha versão está assim, o cercará de favor como um escudo. O Senhor o cercará de favor como um escudo. O que isso quer dizer, pastor? Onde a graça trabalha dentro, o favor se manifesta do lado de fora. A graça trabalhando dentro, o favor se manifestando do lado de fora. O que mais, pastor? Nós vemos que essa graça, irmãos, ela gera identidade. E o favor, acesso. Graça gerando identidade dentro de você. E o favor, acesso aqui na terra. A coisas, a pessoas, a lugares, a situação que você não conseguiria. Vamos avançar mais. Lucas capítulo de número 2, verso de número 52. Lucas 2, 52. Olha o que está escrito. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos... Então, até Jesus, irmãos, ele crescia nessas coisas. Isso quer dizer o quê? Pastor, eu posso crescer nessas coisas, eu posso crescer na graça, eu posso crescer no favor de Deus? Pode e deve. Se Jesus cresceu, nós podemos crescer também, amém? Talvez você fale assim, rapaz, parece que eu não tenho muita graça e favor diante de Deus. Nós vamos entender daqui a pouquinho isso. Mas nós podemos entender pelo texto, irmãos, que se Jesus crescia, nós podemos crescer, amém? Crescer aonde? Na graça, no conhecimento, em sabedoria, em unção, diante de Deus e diante de homens. Você vê, irmãos, que a Bíblia está sempre falando isso, diante de Deus, diante dos homens. Porque, irmãos, a gente encontrou ao longo do evangelho, ao longo da caminhada, eu encontrei muita gente, irmãos, que diz que tem graça de Deus, mas não tem favor diante dos homens. Elas dizem que tem acesso direto ao Senhor, mas você não vê a manifestação aqui na terra. Você vê que muitas vezes são pessoas que vivem ao contrário daquilo ali. Então, elas dizem que tem, e deixa eu falar uma coisa para você. A graça ou o favor manifesto aqui na terra, você não precisa falar. As pessoas, elas vão ver. Todo mundo vai ver. Aquela pessoa, ela tem a graça, ela tem o favor de Deus sobre a vida dela. Amém? Salmos capítulo de número 90, verso de número 17. Diz assim ainda: seja sobre vós a graça do Senhor. Seja sobre vós a graça do Senhor. E aí ele fala aqui, confirma as obras das tuas mãos. Confirmação das obras, isso quer dizer o quê? O favor de Deus, é a manifestação da graça de Deus, é a confirmação das obras. É o resultado final, é aquilo que você vê. O favor de Deus é aquilo que você vê. Vai guardando isso, vai juntando isso dentro do teu coração. Graça é Deus te tratando como filho, antes de você produzir como servo. A graça de Deus é Deus tratando você como filho, sendo que você não fez nada
por Ele. Favor é Deus te colocando em lugares que o seu currículo não alcançaria. É o favor de Deus colocando você em lugares, junto com pessoas que o seu currículo não alcançaria, que você não tem currículo para isso. Graça é quando Deus muda quem você é. E favor, pastor, é quando Deus muda onde você está. A graça muda quem você é. E o favor muda onde você está. Porque, como assim, pastor? A graça muda quem você é. E o favor muda onde você está. Mesmo estando diante de várias pessoas, você pode estar num lugar diferente. Isso é o quê? Céu na terra. É você estar conectado no céu. Porque tem gente que pensa que mora em Surubim. Ficou mudo. Mas não mora em Surubim não. Você é do reino. Ei, você é um cidadão celestial. Amém? Tem gente que está com a cabeça em Surubim. Eu moro em Surubim, pastor. Não, você tem um endereço no céu. Amém? Pega isso. Vamos avançar nisso. Graça não melhora o velho homem. A graça não veio para melhorar você. A graça inaugura uma nova natureza em você. Ei, a graça é uma nova origem. A graça de Deus é um reset, é o novo de Deus sobre a tua vida. Você só recebe a graça, nós vamos entender isso, em Cristo Jesus. Agora, a ordem correta, irmãos, é o quê? Graça, identidade e favor, posicionamento. Isso é a ordem natural que nós precisamos entender. Eu primeiro preciso ter graça e preciso ter o favor, mas o favor não vem primeiro do que a graça. A graça vem primeiro do que o favor. A identidade vem primeiro do que o posicionamento. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque agora sim nós vamos entender, e eu quero entrar aqui na mensagem, que o homem e a mulher, Adão e Eva, eles viviam em plenitude, não faltava nada. O homem e mulher não havia pecado, eles estavam no Éden e não faltava nada para eles. Eles eram supridos de todas as coisas. Eles falavam com Deus todos os dias, eles tinham acesso a Deus todos os dias. Sabe, irmãos, a vida deles era uma vida suprida de todas as coisas. Não tinha falta, não tinha choro, não tinha dor, não tinha doença, não tinha nada do que muito nós vemos hoje. Ou seja, eles eram plenos. E aí veio o quê? O pecado. E esse homem e essa mulher perderam essa plenitude de Deus. Agora não merecem estar mais naquele lugar. Não merecem mais estar naquela posição. Perderam isso. Aí vem Jesus, a Bíblia fala que ele é o segundo Adão. E vem Jesus e faz o quê, pastor? Ele restaura essa posição por causa do sacrifício. E aqueles que não mereciam passam a ser merecedores em Cristo Jesus, pela graça, pela fé. Vocês entenderam? O homem era pecador, o homem era pleno, aí o homem pecou, perdeu a capacidade, perdeu a graça, perdeu o favor, perdeu o acesso. Que o acesso, ele foi proibido de entrar, foi colocado para fora do jardim do Éden, perdeu o acesso, o favor de Deus. Mas vem Jesus e restaura esse favor. Ou seja, em Cristo Jesus, nós temos a plenitude novamente, porque a Bíblia inclusive chama ele de segundo Adão. Ou seja, nós temos a mesma condição, a mesma plenitude, a mesma graça que Adão tinha antes de pecar. A mesma capacidade, é o mesmo Deus que estava no Éden. E aí vai ficando mais estreito. Por quê, pastor? Porque espiritualmente falando, está tudo resolvido, meu irmão. Está tudo resolvido. Espiritualmente falando, está tudo resolvido. Você já tem todas as coisas, todas as bênçãos das regiões celestiais. Amém? Você é suprido de todas as coisas. Espiritualmente falando, você é sarado e curado. Espiritualmente falando, você é rico. Espiritualmente falando, não tem mais nada que possa impedir você de avançar, de crescer. Aí, pastor, então peraí. Então, por que algumas coisas acontecem mais rápido, outras nem tão rápido, e outras coisas não estão acontecendo na minha vida? Essa seria a pergunta que a gente deveria fazer. Peraí, pastor, tá. Então, o homem pecou,
Aí ele foi destituído da glória de Deus, e aí não merecia. Aí vem Jesus, segundo Adão, o sacrifício de Jesus na cruz, e aí eu aceito esse sacrifício, e aí agora esse Jesus, ele me torna merecedor de ter a mesma condição que Adão e Eva tinham naquela época, a mesma condição, me coloca no mesmo patamar deles. Então está tudo resolvido. Mas por que então que eu olho para a minha conta bancária muitas vezes e ela não condiz com isso? Por que eu olho para a minha família muitas vezes e a minha família não condiz com isso? Por que eu olho para a minha vida espiritual muitas vezes e a minha vida espiritual não condiz com isso? Por que eu olho para o meu trabalho e o meu trabalho não condiz com isso? Você parou para pensar nisso, irmãos? Está tudo resolvido se você já tem todas as coisas. Por que ainda tem algumas pessoas que recebem mais rápido, outras demoram mais para receber e outras nem recebem? Quantos aqui já fizeram essa pergunta? Já questionaram a Deus, já entraram nisso aí? Eu já entrei nisso aí, mas peraí, pastor, Senhor, né? O Senhor é meu pastor. E eu perguntando, e eu tentando resolver essa equação dentro de mim. E eu até coloquei aqui, por que algumas pessoas estão lutando contra Deus? E talvez essa seja uma resposta. Algumas pessoas, irmãos, elas estão lutando contra a graça de Deus e consequentemente com o seu favor. Como assim, pastor? Vamos lá. O homem pecou, foi destituído, não merece mais. Vem Jesus, restaura isso e agora todo mundo merece. Aquele que crê em Jesus merece. Amém? Então por que algumas pessoas não estão desfrutando disso? Porque tem algumas pessoas, por exemplo, no mundo, que elas não aceitam o sacrifício de Jesus. Ou seja, se elas não aceitam o sacrifício de Jesus, elas não creem em Jesus, elas não aceitaram a Jesus, elas não têm a graça de Deus. Se ela não tem a graça, ela também não tem o favor. Então por isso que você vê muitas pessoas tendo dificuldade no mundo, muitas pessoas passando dificuldade no mundo, famílias sendo destruídas, vê pessoas caindo na miséria, você vê pessoas também sendo gananciosas, pessoas sendo maldosas, sendo o contrário daquilo que a gente leu. Isso no mundo, irmãos, você vê. E algumas pessoas dessas às vezes estão dentro da igreja. Como assim, pastor? Eu reparei isso e a gente tem reparado isso, que o favor de Deus, algumas pessoas, consequentemente, elas também aceitam a graça, ou seja, aceitaram a Jesus, aceitaram o seu sacrifício, mas elas não têm o favor de Deus. Como assim, pastor? Porque o favor, irmãos, ele só é manifesto, ele só é liberado através de uma posição nossa de obediência aqui na terra. Pastor Carlos Júnior veio aqui esses dias, ele falou assim, olha, gente, tem anjos e tem bênçãos nas regiões espirituais sobre essa igreja para ser derramada. Você não parou para pensar nisso não? Se está para ser derramada, por que não foi derramada antes? Por que, irmãos? Porque para ser derramada precisa de um nível de obediência para que o favor se manifeste. Então você já viu que tem algumas coisas na tua vida. Eu aceitei a Jesus, pastor, mas as coisas não estão acontecendo na minha vida. Talvez seja porque você não está manifestando. Como? Através daquilo que você precisa fazer aqui na terra, de um estilo de vida que você precisa ter aqui na terra. Tem a graça de Deus, mas não desfruta do favor de Deus. Tem alguma coisa errada, irmãos. Você não consegue ver isso. Precisa aceitar isso. Falar assim, peraí, eu tenho a graça de Deus. Jesus restabeleceu a mesma condição lá do Éden, mas eu não estou usufruindo disso na minha vida. Tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada. Você não nasceu para ter prejuízo. Vou falar de novo, você não nasceu para ter prejuízo. Amém? A bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Estou tomando prejuízo. Tem alguma coisa errada. E você precisa saber disso. E precisa ouvir isso. E precisa se consertar. Para quê? Para que o favor de Deus se manifeste na tua vida. Vamos avançar nisso aí. Outras pessoas aceitam a graça, mas quebram os princípios. Isso impede o favor de Deus de se manifestar. São salvas, mas não avançam. Vai chegar no céu quebrado. Por quê? Porque aceitou a Jesus, mas vive quebrando princípios. E aqui eu quero começar a ministração. Como assim, pastor? Eu comecei a reparar um padrão na Bíblia. Eu comecei a buscar, como nós vimos em Noé. Quando eu vi a primeira menção, Noé, eu falei, será que tem mais alguém na Bíblia que Deus achou graça?
que Deus olhou para aquela pessoa e aquela pessoa tinha o favor de Deus, que Deus olhou para aquela pessoa e falou assim: essa pessoa tem graça aos meus olhos. E eu comecei a olhar, irmãos, e deixa eu falar uma coisa para você. Para minha surpresa, não tinha só Noé, irmãos. Nós vemos essa mesma expressão, Deus usando com Noé, Deus usando com Moisés, Deus usando essa mesma expressão com Maria, Deus usando essa mesma expressão com José, Deus usando essa expressão com Abraão, com Ló e com Davi. Ou seja, vários homens e mulheres de Deus na Bíblia, irmãos, e Deus usando a mesma expressão. Essas pessoas, elas tiveram graça diante de Deus. E por isso que você vê os feitos que elas fizeram. Aí eu olhei assim, eu falei, peraí, então se essas pessoas tiveram graça diante de Deus, eu vou estudar melhor o comportamento e o estilo de vida delas. Porque se eu entender como que elas vivem, eu também vou entender qual é o padrão de Deus, para que eu tenha a graça e o favor dele manifesto na minha vida. Eu estou falando de mim, irmão, isso aqui é um estudo meu, talvez não sirva para você, mas isso aqui tem abençoado muito a minha vida. Como assim, pastor? Uma das coisas que nós precisamos entender, que uma pessoa que tem graça diante de Deus é um padrão. É um padrão. Nessas 7 pessoas que nós lemos aqui, é o mesmo padrão para todas. Então, se você quer acelerar isso, crescer na graça, vamos assim falar, crescer no favor de Deus, existe um padrão para isso bíblico. Que padrão é esse? Andar com Deus de verdade. Todas essas pessoas, irmãos, elas andavam com Deus de verdade. Vamos ver, pastor, onde está escrito isso? Gênesis capítulo de número 6, verso número 9. Gênesis 6, 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem o quê? Justo e perfeito em suas gerações. Noé fazia o quê? Noé fazia o quê? Fazia o quê, irmão? Noé fazia o quê? Noé, ele andava com Deus. Ou seja, a graça de Deus, irmãos, ela vem antes da lei. A graça de Deus, ela vem antes da lei. Deus, Adão e Eva já não andavam mais com Deus, mas vem um homem com um estilo de vida que andava com Deus. Noé andava com... Irmãos, a pergunta é, você quer a graça de Deus, quer o favor de Deus, mas a pergunta que eu faço para você, você está andando com Deus? Essa é uma primeira característica, irmãos. Noé andava, pastor, mas e outras pessoas, pastor? Vamos ver Êxodo capítulo de número 33, verso de número 11. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés o quê? Face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu serviço, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Nós vemos que mais uma característica de um outro homem de Deus é que Moisés também andava com Deus. Moisés falava com Deus. Moisés tinha relacionamento com Deus. Pastor, quem mais, pastor? Lucas capítulo de número 1, verso de número 28. Olha o que está escrito aqui. Lucas 1, 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Nós vemos que essa mulher chamada Maria, ela encontrou graça diante de Deus. Uma mulher que andava com Deus. Nós vemos essas características, irmãos, que a graça de Deus, ela repousa com quem tem comunhão com Deus, quem fala com Deus, quem anda com Deus. Aí tem gente hoje que quer ter a graça e o favor de Deus, e vira um jargão, né? Graça e favor sobre a tua vida. Mas tem gente, irmãos, que esse favor não está manifestando é porque tu não está andando com Deus. Se você não anda com Deus, não queira, irmãos, ter a graça e o favor de Deus. Para ter a graça e o favor de Deus, precisa o quê? Andar com Deus. Primeira característica. Segunda característica, irmãos, humildade. Diga humildade. Diga humildade. Diga humildade. Todas essas pessoas, irmãos, nós vamos encontrar que são pessoas humildes, profundamente humildes e verdadeiras. É uma humildade genuína. Se você anda em soberba, o favor de Deus não vai se manifestar na tua vida, meu filho. Se você for soberbo na vida, o favor de Deus, você tem a graça de Deus porque você aceitou a Jesus, mas agora você está entendendo por que o favor não se manifesta, porque a porta não abre, por que as coisas não acontecem, porque a prosperidade não chega, por que a minha família está desse jeito.
É porque você está lutando contra Deus. Quando você é soberbo, você está lutando contra a graça e o favor que quer se manifestar na sua vida. Mas você está impedindo isso com quem? Soberba, ignorância, arrogância. Todas essas pessoas eram pessoas humildes, irmão, característica. Andava com Deus, pessoas humildes. Vamos ver isso aqui. Lucas 1,38. 1,38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Humildade, irmãos. Números, capítulo de número 12, verso de número 3. Número 12, 3. Está escrito assim: e era o homem Moisés, não era um anjo, não era, é o homem Moisés, muito, o quê? Manso. Você que é brabo. Por isso que o favor de Deus não se manifesta na tua vida. Deus não vai manifestar favor na vida dos brabos. Brabeza, ignorância. Deus não manifesta, irmãos, favor. Muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Característica. Então você vê essa mansidão, essa humildade, Maria, você vê em Moisés, você vê Davi. Você vê isso aí, olha para você ver, irmãos. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 6. Olha lá, Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior o quê? Graça. Para quem? Pelo que se diz, Deus resiste ao soberbo. Não tem favor para o soberbo. Mas o quê? Dá graça a quem? A graça e o favor vão se manifestar quando você aprender a ser humilde. Diga glória a Deus. Não, diga animado, diga glória a Deus. Diga palavra de salvação. Por que, irmão? Se você quer graça, quantos aqui querem a graça e o favor de Deus manifesto plenamente na sua vida? Precisa ter um estilo de vida que condiza com isso. Ou seja, primeira coisa, andar com Deus. Segunda coisa, humildade profunda, verdadeira, legítima. Terceira coisa, obediência, sem garantias. Eu não tenho garantia nenhuma, eu vou obedecer sem garantias. Vamos ver mais, Noé, Gênesis capítulo de número 6, verso de número 22. Assim, Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Ou seja, Noé, irmãos, construiu algo que ele nunca tinha visto. Noé fez uma arca, irmãos, na época que não existia barco. Ele fez uma arca na época que não existia mar. Ele fez uma arca. Como ele consegue fazer algo tão grande, algo que salvou a humanidade, através do quê, pastor? Obediência sem garantia. Ele não tinha garantia nem que ia chover. Ele não tinha garantia que ia ter madeira. Ele não tinha garantia que ia ter o betume, como tapar aquilo ali. Ele não ia ter garantia que os animais iriam. Ele não tinha garantia de nada, irmãos. Ele simplesmente obedeceu. Deus falou assim, faz assim, e ele foi lá e fez. Faz assim, e ele foi lá e fez. E aí você vê essa expressão, assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Você está vendo por que Deus achou graça nesse homem? A pergunta que eu faço para você, irmão, serve para mim, serve para a igreja. Você está fazendo tudo que Deus mandou você fazer? Porque se Deus mandou você fazer, vai lá e fala para aquela pessoa que eu amo, e você fala assim, não vou, você está lutando contra a graça e o favor de Deus, contra a manifestação, está desobedecendo, e os desobedientes não têm graça e não têm favor. Às vezes aquela pessoa que você ia falar do evangelho, é aquela pessoa que ia abençoar a tua vida. É aquela pessoa que ia ser o seu acesso, aquela pessoa que ia abrir a porta para você, é aquela pessoa que ia ser o favor de Deus na tua vida. Mas você foi desobediente. E aí não foi. Às vezes Deus mandou você dar isso, dê isso. E aí você, eu não. Aí acontece o quê? Interrompe o favor de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, Deus vai falar para você fazer coisa. E Deus vai falar uma coisa para você, o diabo nunca vai mandar você dar nada. Nunca. Se você, eu estou vindo para dar alguma coisa, será que é Deus? Com certeza, irmãos, porque o diabo nunca vai mandar você dar nada. Mas quando você não faz aquilo que Deus pediu para você fazer, você entra em desobediência. E aí trava o quê? A manifestação do favor de Deus sobre a tua vida. Porque muitas vezes Deus quer liberar uma colheita para você, mas Ele precisa da sua semente. Se você não libera a semente, a colheita fica retida.
Você entendeu? Quero prosperar, pastor, mas não libera a semente que Deus pediu para liberar. E acontece o quê? O favor de Deus não se manifesta. E aí coloca a culpa em Deus. Irmãos, em Deus, em Cristo Jesus, está tudo resolvido. Então, para que aconteça a manifestação aqui na terra, eu tenho que ter um estilo de vida condizente com essas pessoas. Ou seja, uma obediência que não tem garantia. Vamos avançar mais um pouquinho. Fidelidade. Outra característica, irmãos, é uma fidelidade que a pessoa não vê. Ela não precisa ver, ela crê. Amém? Fiel, diga fiel. Lucas capítulo de número 16, verso de número 10. Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pastor, eu não dou porque eu não tenho. Você não tem é justamente porque você não dá. Pastor, quando eu tiver, eu vou dar. Conversa, rapaz. Se você não dá agora, quando você tiver, também você não vai dar. Porque quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Aí tem gente que pensa que está enganando a Deus, irmãos. Está enganando o pastor, está enganando a pessoa, a família. Irmãos, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Amém? Ou seja, está tudo resolvido no céu. É só você obedecer, irmãos, estilo de vida. Esses homens e essa mulher de Deus, eles tiveram esse estilo de vida de fidelidade. Eram homens e mulheres de Deus que eram fiéis. Diga fiel. Diga fiel, diga fiel, aos olhos do povo e aos olhos de Deus. Outra característica, irmãos, disponibilidade total. Isaías capítulo de número 6, verso de número 8. Depois disso, Isaías 6, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você vê que Maria estava disponível, sim ou não? Moisés disponível, sim ou não? Davi disponível, sim ou não? Noé disponível, sim ou não? Irmãos, é uma característica. Deus só vai derramar graça e favor em pessoas que estão disponíveis. Você não está disponível, irmão, para manifestar graça e favor, não tem disponibilidade para Deus, já começa que você nem anda com Deus. Então nós precisamos ter disponibilidade para Deus. Amém? Pastor, meu dia é muito corrido, pastor, não tenho tempo. Não tem problema. A graça e o favor de Deus não vai se manifestar na sua vida, na minha vai. Você é que escolhe. Você precisa escolher viver esse estilo de vida. Mais uma característica: sensibilidade à voz de Deus. Essas pessoas eram pessoas sensíveis à voz de Deus. João capítulo de número 10, verso de número 27. Diz assim, Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Sensibilidade à voz de Deus, não é relutante. Quando Deus falou para Noé, você não vê Noé relutando, você não vê Moisés, você não vê Davi, são pessoas que são sensíveis à voz de Deus, irmãos. Sensível à voz de Deus. Deus fala, ela obedece, irmãos. Simples assim, não tem arrudeio. Deus falou, então, sabe, irmãos, quantas vezes, irmãos, nós, tanto eu quanto a Adriana, nós somos agraciados por Deus, com graça e com favor. Vou colocar agora, isso acontece constantemente conosco, irmãos. A gente estava agora indo para o seminário. Antes de ir para o seminário, uma semana antes de ir para o seminário, nós estávamos em casa, estávamos cuidando da obra do Senhor, cuidando das pessoas, cuidando do povo, fazendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer, do jeito que Ele pediu, na hora que Ele pediu, do jeito que Ele pediu. E sabe, nós estávamos envolvidos, e nós tínhamos esquecido, irmãos, de reservar hotel para ir para o seminário. Olha que coisa, porque eu estava cuidando das coisas do Senhor. Não foi por negligência, não foi porque a gente é displicente. Nós somos muito organizados, inclusive temos a agenda para isso. A Adriana, ela coloca tudinho lá, tem que fazer isso nessa data, tal. Então a gente é muito organizado nisso, mas passou despercebido, irmãos. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Nós recebemos uma ligação de um casal e falou para a gente assim: olha, vocês vão vir para o seminário de verão? Ele falou: vamos. Olha, deixa eu falar uma coisa para você já tem lugar para ficar? Aí foi quando a gente lembrou: eita, a gente nem parou para pensar nisso agora. Nem parou para pensar nisso. Ele falou assim: pois tem um quarto reservado aqui para você, um flat reservado para vocês, vocês não precisam pagar nada. Irmãos, o que é isso? Graça e a manifestação do favor de Deus, irmãos. É você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que é certo. Deus vai manifestar. Irmãos, você não faz força, irmãos. Graça e favor de Deus, você não precisa fazer força. Vou falar de novo para você: você não precisa fazer força. A força que você precisa fazer, irmãos, é que Deus ache graça em você.
é ser uma pessoa, a característica, uma pessoa que anda com Deus, é ser uma pessoa humilde, é ser uma pessoa obediente, é ser uma pessoa fiel, é ser uma pessoa que tem disponibilidade, é ser uma pessoa que tem sensibilidade à voz de Deus. Eu estava hoje, irmãos, nós tínhamos uma nota que nós não iríamos voltar no sábado à noite. E eu falei para Adriano, eu falei assim, olha, não tem uma nota para voltar para Surubim sábado à noite. Eu não tinha uma nota que era para ficar no domingo pela manhã lá em Zona Norte. Eu tinha uma nota que era, olha, não é para a gente voltar para Surubim. Aí eu deduzi, eu falei, bom, se Deus está falando para mim que não é para a gente voltar, eu até falei para a equipe, olha, pode ser que a gente não volte no domingo à noite, eu já tinha essa nota de não voltar. E aí nós ficamos lá para o domingo pela manhã. E quando nós chegamos no domingo pela manhã, nós já tivemos acesso, nós tivemos já portas abertas, nós tivemos favor de Deus, para quê? Para falar sobre o Rema. Então nós chegamos lá, tivemos a oportunidade de falar sobre o Rema lá em Zona Norte. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, que oportunidade maravilhosa. Mas por quê? Obedecemos à voz do Senhor, fomos sensíveis à voz do Senhor. E logo em seguida, irmãos, nós recebemos uma palavra profética do profeta, que liberou coisas sobre a nossa vida e sobre essa igreja, sobre você, sobre a sua vida. Mas por quê, pastor? Porque nós somos sensíveis à voz do Senhor, porque nós obedecemos. Isso, ele falou isso aí. Mas são características, irmãos, que você começa a procurar. Outra coisa, capacidade, para a gente ir fechando, capacidade de carregar um propósito maior sobre a tua vida. E vem para cá o louvor. Uma característica que você precisa ter: capacidade de carregar um propósito maior do que você, maior do que a sua vida, maior do que as suas coisas, maior do que os seus afazeres. Você precisa desenvolver essa capacidade de carregar algo maior do que os seus problemas, maior do que as suas emoções. É uma característica de todos esses homens, eles carregavam um propósito maior. Nós vemos que Davi carregou um propósito maior, Abraão, um propósito maior, Noé, um propósito maior, Maria, um propósito maior. O que acontece é que tem algumas pessoas, irmãos, que elas querem a manifestação do favor de Deus, mas elas não querem carregar um propósito maior. E são características de pessoas. Vamos ver esse propósito. Gênesis capítulo de número 6, verso de número 8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Êxodo capítulo de número 33, 17. Disse mais o Senhor a Moisés: te farei isso que tens dito, portanto, achasse graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Lucas capítulo de número 1, verso de número 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achasse graça diante de Deus. José, lá em Gênesis capítulo de número 39, verso de número 4. Assim José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele o pôs por mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Abraão, em Gênesis capítulo de número 18, verso de número 3. E disse: meu Senhor, se agora eu tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Até Ló, em Gênesis capítulo 19, verso de número 19. Eis que agora o teu servo achou graça aos teus olhos. Davi, em 2 Samuel capítulo de número 15, verso de número 25. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, também ele me fará tornar e me deixará ver a ela e a sua habitação. Você repara que essas pessoas, elas não estavam atrás de dinheiro, irmãos. Elas não estavam atrás de fama. Elas não estavam atrás disso. O que elas queriam era achar graça diante de Deus. Senhor, se o Senhor achar graça em mim. Irmãos, hoje fica mais fácil lendo a Bíblia e vendo
lendo as características dessas pessoas, mas elas viveram em épocas diferentes e elas não sabiam disso. Hoje é indesculpável, irmãos. Talvez eles não sabiam que tinha que viver todas essas características, mas você hoje sabe. Nós temos a Bíblia, nós temos esses homens como exemplo. A manifestação da graça e do favor de Deus. Sabe, irmãos, essa palavra ela não vem para trazer um peso sobre você. Na verdade, ela vem habilitar você, mostrar para você que da parte de Deus está tudo resolvido. O problema não é Deus, irmãos. Assume isso. Nunca foi. Às vezes o problema somos nós, que não vivemos de acordo para que a graça de Deus e a manifestação do favor dele se manifeste em nossa vida. Ou você acha que Deus não quer que você prospere cada vez mais? Está escrito na Bíblia: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Mas cadê a riqueza? Aí eu falo, cadê o andar com Deus? Cadê a humildade? Cadê a obediência? Cadê a humildade? Cadê a sensibilidade? Porque tem gente, irmãos, que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus nessa noite, irmãos, Ele veio habilitar você para desfrutar de um favor que você nunca viveu na sua vida. O ano de 2026, irmãos, Deus está trazendo isso logo no início, para que você ajuste a sua vida, para que você corrija aquilo que você precisa corrigir, para que Ele possa derramar o favor dEle, a manifestação do favor dEle, a graça dEle sobre a tua vida. Vamos ficar de pé? Quando você vai contra essas coisas, a bondade, a fidelidade, não anda, irmão, você está lutando contra Deus. Aceitei a Jesus, mas as coisas não estão acontecendo. Você tem a graça de Deus, a salvação é pela graça, mas Deus quer também manifestar essa graça através do favor dele aqui na terra. Mas o que precisa? Você abrir a porta. Como abre a porta? Tendo esse estilo de vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus, irmãos, achar graça em você, talvez Ele faça algo que resolva o seu dia inteiro. Um cliente, um acesso que resolve o teu dia. Aquele cliente, aquela venda, aquela pessoa, aquela porta para aquele exame, aquela porta para aquele trabalho. Um dia, com a graça e do favor de Deus, vale muito mais do que você ficar buscando, procurando. Eu quero enricar, eu quero crescer, eu quero isso. Ei, busca andar com Deus. Busca ter um estilo de vida onde Deus possa abençoar você. Um dia. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver um estilo de vida desse, pode ser que Deus resolva não somente um dia da sua vida, mas Ele resolva uma semana inteira. Em poucos minutos Ele consiga resolver uma semana inteira. Ei, se você achar graça de Deus, Deus tiver graça olhando para você, talvez o favor dEle possa resolver o mês. Ei, coisas que vão acontecer que vai resolver o teu mês. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver a graça de Deus, o favor dEle, talvez um acesso, um telefonema, um contato possa resolver o seu ano. Ei, se você tiver a graça e o favor dEle, meu irmão, Deus pode resolver a tua vida, Deus pode resolver a tua família, Deus pode resolver tudo. Ao invés de ficar buscando isso, buscando aquilo, ei, busca andar com Deus, busca fazer a vontade dEle, busca essas características, irmãos, busca melhorar a você mesmo, e você vai começar a ver graça e favor, graça e favor, graça e favor, graça e favor, graça e favor. Eu declaro sobre a tua vida graça e favor, eu declaro sobre a tua casa graça e favor, eu declaro sobre a tua empresa graça e favor, eu declaro sobre o teu corpo graça e favor. A manifestação, irmãos, aceitar a Jesus é só o primeiro passo, irmãos. É aceitar a graça de Deus pela fé. Mas Deus quer muito mais. Deus quer muito mais.
Deus quer manifestar, irmãos, essa graça através dele, do favor, através do favor dele aqui na terra. Ei, vai ter pessoas aqui que vão ter acesso. Por quê? Porque elas vão se moldar. Elas vão moldar a vida dela. Elas vão moldar a vida dela. Elas vão andar de forma que Deus vai olhar para você. Ei, eu achei graça. Ei, eu achei graça. Ei, eu achei graça. 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 Aí vão olhar para você e falar assim: rapaz, o que está acontecendo na sua vida? Deus achou graça em mim. Deus achou graça em mim. Deus achou graça em mim. Ei, Deus achou graça em você. José estava na cadeia, preso. Mas José tinha não somente a graça, mas ele tinha o favor de Deus. Aonde ele colocava as mãos, ele prosperava. Diga o favor de Deus. Diga o favor de Deus. Diga o favor de Deus. Diga assim: eu creio que eu vou ter um estilo de vida aonde eu vou liberar o favor de Deus. 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 Ei, libera isso através da sua vida. Libera isso através das suas palavras. Ei, pela fé, começa a falar, começa a declarar, em nome de Jesus, o favor de Deus sobre a tua vida. Você vê que não depende de Deus. O que depende é só mudar. A graça já está disponível, irmãos. Se você aceitou a Jesus, a graça está disponível. O que você precisa ter agora? O favor de Deus. A manifestação da graça de Deus através do favor dele. Não aceita menor do que isso, irmãos. Não aceita menos do que isso. Existe um favor de Deus. As bênçãos é como se elas estivessem acumuladas, só esperando aquele que era arrogante, soberbo, só esperando ele ser humilde. Ei, aquele que não estava andando com Deus, está só esperando você andar com Deus. Ei, aquele que estava fazendo o que é errado, está só esperando você fazer o que é certo. Ei, aquele que não estava fazendo, é só fazer. E aí você vai ver, irmãos, descendo sobre a tua vida, descendo sobre a tua casa. Ei, descendo sobre você, descendo na tua empresa. Você vai começar a ver, irmãos, só pode ser Deus. Não é na tua força, não é na tua força, não é na tua força. Ei, não é o que você precisa fazer? Se enquadra nisso, irmãos. Sensível à voz de Deus. Deus falou, eu faço. Diga assim: Deus falou, eu faço. Deus pediu, eu dou. Isso não é troca, irmãos. Porque tem gente que pensa que graça é porque eu tenho que fazer isso para liberar a graça. Não, a graça já está disponível. Você não merecia. Já está disponível. Eu estou falando para você, para a ativação do favor de Deus na tua vida. Porque tem coisas, irmãos, que Deus falou que está retido. Está aqui, ó. Só esperando você. Só esperando você. E você esperando Deus. E Deus esperando você. Deus esperando você melhorar, você mudar. Para quê? Para Ele ter legalidade para poder abençoar a tua vida. Quero fazer um convite. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus,